Fala, povo! Finalmente gravar aqui nosso PQP News. Na verdade não é nem um PQP, é falar um pouco sobre a Copa do Mundo de Mountain Bike. Eu fiquei devendo a etapa de Albstadt e também a etapa agora de Nove Mesto. Não gravei antes justamente porque eu queria falar um pouco mais e abordar um pouco mais os assuntos relacionados a essas últimas duas etapas. Primeiro, porque você teve a estreia, foi a primeira vez na história que você teve uma etapa de short track na Copa do Mundo de Mountain Bike. Você já tinha, inclusive, do short track em provas internacionais, como, por exemplo, a CIMTB aqui em Araxá, que é uma prova Hors Class, que é uma das poucas provas no mundo que tem essa categorização. E sim, ela tem a etapa de short track. E agora eles colocaram isso na Copa do Mundo de Mountain Bike também. A prova de short track, por exemplo, ela tem acontecido nas sextas, então na sexta-feira tem a prova de short track e no domingo é a prova do XCO. O short track é um percurso mais curto, por isso que eu chamo short track, e os ciclistas dão 11 voltas, por exemplo, agora em Nove Mesto eles deram 11 voltas, eu não tenho certeza em Albstadt quanto que eles deram, mas eles dão várias voltas e é um circuito muito rápido. E é legal para o público, porque é bem emocionante, é bem dinâmica a prova e os ciclistas passam várias vezes no mesmo lugar, então você consegue acompanhar a ação bem de perto. Na primeira etapa de Albstadt, o Schurter teve um problema mecânico lá, não conseguiu ir bem na primeira etapa, e isso acabou fazendo com que ele largasse mal no grid de largada do XCO, porque isso é legal também, porque a sua performance no short track define a sua largada no XCO, que é a etapa que vale mais pontos dentro desses 2 dias de prova. Aí ele largou algumas fileiras para trás no domingo, no final, e 2 curvas depois ele estava lá em terceiro lugar. O cara é foda. Esse cara não tem jeito, quando o cara é bom, o cara é bom. Mas enfim, teve também a estreia do pessoal da Cannondale usando a nova Left, que é a Left 8, que é aquela que não tem mais o segundo crown da suspensão, ela é só embaixo ali, dá um medo desgramado daqui trem quebrar, mas aparentemente não tá quebrando, até porque em Nove Mesto percurso muito técnico, uns rock gardens gigantescos e deu tudo certo, não teve nenhum tipo de problema mecânico com a coisa. Essa parte da Cannondale do desenvolvimento de engenharia e da Left é incrível, realmente os caras conseguem fazer um produto muito resistente. Tivemos, primeiro estão correndo as mulheres, né? Tô falando agora do XCO mesmo, no domingo. As mulheres lá em Albstadt, quem venceu a prova feminina foi a Yolanda Neff, que andou muito, ela deu uma surra nas adversárias, chegou mais de 2 minutos na frente das adversárias. E outra coisa interessante, tanto as mulheres quanto os homens estavam usando as bikes, as hardtail com canote retrátil. Isso é muito legal de ver. Inclusive foi a primeira vez que eu vi a quantidade de atletas que estavam lá com a bike desse jeito. Uma hardtail com um canote retrátil. Na etapa de Nove Mesto, tinha bastante gente de full suspension, porque é um circuito que tem que ser full suspension, pelo tanto de rock garden e raiz e tudo que você tinha lá, e eles não estavam usando o canote retrátil. Alguns estavam, mas o Schurter, por exemplo, não estava. O Samuel Gaze não estava, enfim. E já em Albstadt, os caras estavam de hardtail, e as mulheres também estavam de hardtail, e usando o canote retrátil. Albstadt não é um percurso tão técnico assim, é técnico, mas longe de ser tão técnico quanto Nove Mesto, então, mas tinha algumas descidas escorregadias, tinha chovido muito, o percurso estava meio bagunçado, e aí eles estavam usando o canote retrátil. O que é muito legal, porque o canote retrátil é uma ferramenta fantástica. Quem já usou o canote retrátil não deixa de usar nunca mais, porque aquele troço é lindo. E é o que eu até falo, que é como se você tivesse 2 bicicletas numa peça, né? Porque se você tá com o canote lá em cima, é uma bike de XC normal, e se você baixa o canote, você vai praticamente para uma bike de trail, porque você consegue se posicionar melhor na bicicleta. Então você baixa o centro de gravidade, você consegue chegar mais para trás. Você, na hora que você passa para trás do selim, o selim não fica aqui encostado no seu estômago, então você tem mais... Você consegue manobrar melhor a bicicleta, mesmo estando jogado para trás, coisa que você não consegue fazer com o canote mais alto. Então é legal ver com essa evolução técnica, porque os percursos da Copa do Mundo estão ficando cada vez mais técnicos, então você vê os ciclistas
e os mountain bikers usando essa tecnologia. É bem legal mesmo, é uma tecnologia que eu apoio muito, que eu uso, eu acho fantástico. E a Yolanda Neff ganhou, massa. E na prova masculina tivemos uma excelente performance do Tempier, corre pela Bianchi, e ele conseguiu andar perto do Schurter o tempo inteiro ali. O Schurter, como eu falei com vocês, largou de trás, conseguiu encostar logo, e os dois andaram juntos boa parte da prova. Mas o Schurter nas últimas curvas ele conseguiu dispensar o Tempier e venceu. Tirou a zica, né? Porque da primeira etapa, não é que tirou a zica, voltou a vitória, porque na primeira etapa ele tinha perdido para o Samuel Gaze, que tinha aquele negócio que tinha soltado o pé dele e tal. Aí ficou aquela discussão, será que ele tinha ganhado? Se não fosse o negócio do pé, enfim, se não ganha a prova, então parte para a próxima, ganhou agora. E agora tivemos a etapa de Nove Mesto. Até legal dizer que nas duas provas você teve o Henrique Avancini fazendo um vídeo de reconhecimento do percurso, que ficou bem legal, inclusive um deles o pessoal da Red Bull me deu autorização para eu postar aqui no canal. Então tá aqui o vídeo com o reconhecimento que o Avancini fez, vale a pena assistir, ficou bem legal. O Avancini em Albstadt não conseguiu andar tão bem, ele mesmo fala que é um percurso que para ele é difícil, ele tem um pouco de dificuldade de andar na chuva do jeito que estava lá, não que estava chovendo, mas estava com muita lama. E ele até fez uma postagem falando, cara, o percurso mais difícil para mim, com as piores condições. E mesmo, acho que ele terminou em 17º, se eu não me engano. E ainda fez ali um top 20, o que é muito bom. Já agora, em Nove Mesto, ele teve um resultado incrível. Bom, então, short track também de Nove Mesto, pancadaria. O Schurter chegou a cair, mas conseguiu se recuperar. Quem venceu foi o Samuel Gaze. O Schurter chegou aí ali para disputar a chegada com ele, mais um outro cara que tá lá, que eu esqueci. Mas quem venceu foi o Gaze. O Schurter nem quis entrar na briga, que eu acho que ele tava querendo só largar bem no domingo, né? E como ele já tinha caído e tal, nessa mesma etapa do short track, ficou ali em terceiro lugar. Na prova de domingo, ele já saiu descendo o burraia, atacando. E o trio que se destacou do meio da prova para frente foi o Maxime Marot, o Anton Cooper da Trek, o Maxime Marot da Cannondale, e o Schurter. Os três ficaram andando ali na frente. O Kulav teve problema técnico, o Samuel Gaze caiu, acertou o braço, machucou. Logo na largada teve uma queda também, que uma galera acabou machucando. Enfim, tiveram vários tombos e o Samuel Gaze caiu no Rock Garden. O Samuel Gaze estava liderando, caiu no Rock Gardenzão lá e bateu. Parece que ele machucou um nervo, nada grave, mas teve uma lesãozinha. Tentou continuar pedalando, mas parou. Muitos nomes importantes pararam. E aí os três foram lá na frente, lenha. Na última volta, o Schurter e o Anton Cooper deram uma acelerada, o Maxime Marot sobrou um pouco e eles foram para a chegada e a chegada foi impressionante. O Schurter sprintou primeiro, o Anton Cooper passou, chegou a passar ele um pouco, o Schurter voltou e cruzou na linha de chegada um photo finish assim, de parecendo prova de estrada, assim, aquele que tem que olhar de novo, ver o photo finish, que dá ali um pneu de diferença. Então realmente foi bem legal. Eu acabei de ver aqui que eu editei, falei pra cacete nesse vlog, e não falei do incrível resultado do Henrique Avancini, falei do reconhecimento dele, falei do monte de coisa aqui, dele fazendo percurso, mas não falei que o cara conseguiu um 6º lugar, incrível colocação e muito legal. Até mandei uma mensagem de voz para ele aqui no WhatsApp, falando que é muito legal ver essa consolidação do Avancini entre os top 10, porque em Albstadt ele não conseguiu, mas teve o Mundial, teve a primeira etapa da Copa do Mundo e agora de novo, ou seja, ele está constantemente, ou seja, não é um dia ou outro que ele está andando bem. Ele realmente se tornou um dos top 10 do mundo, tanto que ele está em 4º no ranking mundial e tá aí batendo cabeça com os caras direto. Então, muito massa. Voltando para ali. E entre as mulheres foi também uma bela disputa no sprint, não tão apertado assim, mas a Annika Langvad, que tomou uns tombos lá em Albstadt na última etapa, venceu da Yolanda Neff no sprint, mas aí no sprint ela abriu bem, aparentemente ela tem bem mais potência de arrancada do que Yolanda Neff e conseguiu vencer. Então foram duas provas muito legais, estou até fazendo uma narração lá pelo Stories do Instagram, quando eu vou assistindo lá pela Red Bull TV. A Red Bull TV está transmitindo a Copa do Mundo, vale a pena assistir, é bem legal, eles transmitem as coisas ao vivo e a Red Bull também disponibiliza depois conteúdos para que a gente possa fazer os vídeos aqui. Então isso é tudo muito legal, eu gosto bastante desse formato da Red Bull. E agradecer porque eles acabam ajudando a gente que gera conteúdo, né? Bom, é isso então, falei pra caramba, tem que resolver as coisas, amanhã estamos indo pra Botucatu.
tomara que tenha gasolina e diesel, meu carro é diesel, tomara que tenha, porque senão, enfim, vamos nessa. E é isso. Espero que você tenha gostado. Like no vídeo, inscreve no canal, passadinha no Patreon pra ajudar nós, ou então apoia aqui pelo YouTube mesmo. E é isso aí. Valeu, galera. Abraço pra vocês. Tchau.